Se o trabalho doméstico fosse remunerado, isso geraria uma renda mensal de R$ 834 para elas. Isso para elas, porque ainda são as mulheres as principais responsáveis pelas tarefas que envolvem o cuidado, tanto em casa quanto de pessoas. Olá, estamos de volta com mais um episódio do podcast A Saúde é Coletiva, da Abrasco. Hoje vamos falar como as desigualdades de gênero afetam a construção e a manutenção da democracia, tanto em termos estruturais quanto nas experiências cotidianas das mulheres. E para falar sobre esse assunto, eu conversei com a cientista política Flávia Biroli. Então, as mulheres trabalham muito, responsabilizadas pelo cuidado, pelo trabalho doméstico não remunerado. Não é só pelo sexismo que as mulheres têm maior dificuldade de avançar nas carreiras, no trabalho, na vida pública, né? É remunerada. É porque a conciliação das duas coisas é muito difícil. E me diz, você já pensou em como essa situação toda de desigualdade de gênero pode impactar a saúde pública? Estudos mostram que o acesso à saúde não é igual entre mulheres brancas e negras. Aí um spoiler para você. A Flávia Biroli traz uma dica de podcast e também de leitura, especialmente para você que é ouvinte do A Saúde é Coletiva. Eu sou Beatriz Pasqualino e estou aqui em novos episódios, sempre às terças-feiras alternadas. Vamos agora para a entrevista especial de hoje. A Saúde é Coletiva. Podcast da Abrasco, produção Rádio Tertúlia. E hoje a nossa convidada especial é a cientista política Flávia Biroli. Oi, Flávia, tudo bem? Bem-vinda ao A Saúde é Coletiva. Oi, Beatriz, tudo bem? Sim, muito contente de estar com vocês hoje. A gente que agradece a sua participação. Bom, gente, a Flávia é doutora em História pela Unicamp, professora titular do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, a UNB, e é especialista em gênero e democracia. Ela já escreveu diversos livros que tratam dessa questão, sendo os mais recentes Gênero e Desigualdade, que saiu pela editora Boitempo, e Gênero, Neoconservadorismo e Democracia, também da Boitempo e escrito junto com a Maria das Dores Campos Machado e o Juan Marco Vagioni. Bom, Flávia, para começar, quando a gente fala em democracia e desigualdade de gênero, que panorama mais abrangente você enxerga aqui no Brasil? Que atores ou impasses você vê como freios ou obstáculos na construção de relações de gênero mais justas no nosso país? Ótimo, muito bom a gente começar por aí, porque conversar sobre as desigualdades de gênero é fazer uma avaliação de quanto avançamos, de quais são os desafios para se avançar mais, né? Então, a gente precisa pensar nos processos recentes e no contexto que a gente tem atualmente, né? Então, o Brasil é um país em que houve avanços muito significativos, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista, vou dizer assim, de uma maneira ampliada, da participação das mulheres na vida pública. Mas há muitos nós, vamos dizer assim, né? Há muitos desafios que se apresentam para que a gente possa ter um país mais igual numa perspectiva de gênero. Então, a primeira coisa que eu colocaria, Beatriz, é que nós vivemos em um país muito desigual. E o que isso significa? Isso significa que diferentes tipos de desigualdade, elas vão configurar o lugar relativo que as pessoas ocupam no nosso país, né? Então, as desigualdades de gênero são muito acentuadas, mas elas são ainda mais acentuadas quando nós as pensamos configuradas em conjunto com classe, com raça, com etnia, né? E isso é fundamental para a gente entender por que a gente tem, vou dar um exemplo de um avanço, né, nas últimas décadas, uma mudança muito significativa no acesso das mulheres à educação, inclusive as mulheres hoje no Brasil, acompanhando o que a gente tem de dado mundo afora, elas são, em média, mais educadas formalmente do que os homens, né?
a gente tem também avanços muito significativos no que diz respeito às mudanças demográficas, né? As mulheres hoje, elas têm, em média, muito menos filhos do que antes. Por que isso é um avanço? Porque isso tem a ver com as possibilidades que elas têm de ter uma maior autonomia na vida, de conciliar, né, a maternidade, a vida familiar com outras atividades. Mas olha, quando a gente observa esses mesmos dados numa perspectiva de classe e de raça, a gente vai ver que há uma distância enorme entre os segmentos de maior renda no que diz respeito ao acesso à educação, e aí a renda que as mulheres têm no trabalho, não só a renda das pessoas em termos de classe, mas as mulheres que têm uma formação com ensino superior, né, e que estão em estratos de renda mais alta. Para elas, esse acesso à educação significou uma coisa em termos de inserção mais igualitária na esfera pública, né, nos espaços de trabalho, carreira, posição que ocupam. Para as mulheres de segmentos socioeconômicos mais pobres, não é que não aumentou o acesso à educação, aumentou, mas a posição relativa, ela é ainda muito desigual em relação à média salarial masculina e à média salarial das mulheres brancas, se a gente pega por um critério racial. Demograficamente, o Brasil é uma loucura. É como se a gente tivesse, assim, dependendo da cidade que você mora, se você mora num bairro de classe média alta e perto de você tem um bairro de baixa renda, é como se você tivesse um padrão demográfico da Suécia do lado de um padrão demográfico de alguns países da África e da Ásia. O Brasil é tudo isso conjuntamente, né? Então, teve mudanças, elas são mudanças profundas, mas o Brasil acompanha a América Latina, sendo um dos lugares do mundo com os maiores níveis de gravidez na adolescência, ainda hoje. Então, tudo isso tem muito impacto. A gente precisa conseguir enxergar essas desigualdades na sua complexidade, em como elas organizam a vida social, ao mesmo tempo que a gente olha para os espaços políticos. Então, o Brasil é, na nossa região, né, na América Latina, um dos países com os piores índices de representação política de mulheres, né? Nós estamos atrás de todos os países da América do Sul, e ficamos à frente apenas de alguns países da América Central, como Honduras, Belize, são poucos. O que isso significa? Significa que nesse contexto social tão difícil, as mulheres têm pouco acesso aos espaços em que se decide para onde vai o orçamento, em que se decide legislação. E as mulheres que têm acesso, elas são predominantemente aquelas que estão vivendo essa posição relativa de gênero num lugar de maior privilégio de classe e em termos raciais, né? Então, a gente tem uma desigualdade imensa nos processos decisórios, quer dizer, não é só ocupar um assento, porque está em todas as dimensões da política, e essa desigualdade, assim como a social, ela tem uma configuração de gênero, mas é na conexão com raça e com classe que a gente consegue também entender melhor quem chega aonde, né? Que eu acho que é uma maneira da gente pensar o que é desigualdade. Quem tem acesso a quê? Quem pode estar em quais espaços? Como as pessoas usufruem do seu tempo? Né? Que oportunidades elas têm? Que oportunidades os seus filhos têm? E tudo isso se conecta com a política institucional, né? Porque a moldura da luta, vamos dizer, cotidiana das pessoas, vem de lei, vem de política pública, né, do modo que chega ou não chega lá na ponta, se as pessoas têm ou não têm acesso à saúde, se as pessoas têm ou não acesso à mobilidade, né, nos espaços urbanos, se as pessoas têm ou não acesso à educação de qualidade, né. Então, Flávia, é interessante isso que você fala, porque a gente, quando fala em desigualdade de gênero, pensa muito de um gênero para outro, né? Não sei se a gente pode falar assim, mas também tem desigualdades dentro de um próprio, entre as mulheres, são várias mulheres, né? Enfim. E aí, por que você acha que ainda hoje, com todos esses avanços que você já colocou, tal, mas que as mulheres continuam sendo responsabilizadas pela vida doméstica, pela, enfim, a harmonia do casamento, a manutenção da logística do casamento, os cuidados da maternidade? E o que isso tudo tem a ver com política? Porque é isso, às vezes a vida privada fica muito descolada dessa política mais institucional. Legal, Beatriz, isso é tão importante, né? No meu trabalho e de maneira um pouco mais informal, com, né, estudantes em sala de aula, eu sempre gosto de
de falar sobre o quanto o cuidado é, ao mesmo tempo, visível e invisível na vida das pessoas, né? Então, essa coisa muito curiosa de algo que está na vida da gente o tempo todo, né? Porque, assim, a gente tem algo do ciclo, né, de vida do ser humano que faz com que o cuidado seja incontornável quando nós somos, né, recém-nascidos, somos crianças, né? Ao longo da vida, a gente precisa de cuidado o tempo todo, né? A gente precisa de cuidado em situações que para algumas pessoas são de exceção, de adoecer, e que para outras, às vezes, não são exceção, porque tem doenças crônicas, tem necessidades especiais. A gente tem rotinas em que o tempo todo, questões, vou entrar com um conceito que é importante nesse debate, questões que são da reprodução social da vida, né? Então, a gente precisa comer, a comida precisa ter sido feita, precisa de uma certa limpeza, uma certa organização das coisas para que a vida siga. Tudo isso acontece na vida da gente todos os dias, né? E, no entanto, é pouco problematizado do ponto de vista coletivo. Então, quando a gente politiza o cuidado, o que a gente está fazendo é olhar para esses padrões e para essas necessidades que são incontornáveis, ainda que de diferentes maneiras, né? Eu citei a infância, mas é claro, na velhice, se a gente dá sorte, a gente vai precisar de cuidado. Então, esses padrões, essas dimensões da vida que são incontornáveis, elas nem sempre aparecem como alguma coisa que nós, como sociedade, precisamos organizar de maneira que seja justa. E o que é justiça quando a gente pensa em cuidado? Justiça é que a gente tenha condições adequadas para quem precisa do cuidado nas diferentes situações e momentos da vida, e que a gente tenha condições adequadas, reconhecimento do trabalho de quem cuida. O que acontece? Por que isso é tão ligado às desigualdades de gênero? Bom, historicamente, e esse historicamente não é que foi sempre da mesma forma, né, mas é principalmente a partir de uma certa concepção das relações de gênero na modernidade, há uma invenção, né, tem uma autora francesa que tem um trabalho interessante, que ela fala na invenção da maternidade, né, mas há uma invenção, há uma significação dessas relações que atribui às mulheres uma capacidade de cuidar que seria diferente da dos homens. Isso vem com o advento do capitalismo, né? Sobretudo na sua forma industrial, porque às vezes a gente se esquece que antes de existir fábrica, antes de existir trabalho fora das casas, o trabalho e as relações de cuidado, familiares, comunitárias, eles estavam todos no mesmo lugar. Daí as pessoas começam a precisar, as sociedades também se complexificam, além da industrialização, e as pessoas tem a urbanização, né? Começam a precisar sair para trabalhar, né? E aí? Lembrando de uma outra autora, me vieram essas autoras do Norte Global, né? Mas uma autora chamada Silvia Walby, ela diz assim, e aí tinha uma questão que era assim, quem que cuida das crianças? E aí se inventam, né? Se conformam socialmente simbolizações dessas relações, e a implicação disso, né? A consequência disso mais direta é que as mulheres se tornam as principais responsáveis, não só pelo cuidado das crianças, mas por tudo aquilo que se vê como sendo da esfera do doméstico, né? Com isso é que vai havendo essa cisão maior entre o que é privado e o que é público, né, nas sociedades modernas e que nós herdamos. O problema é que esse trabalho ele não é remunerado, ou, quando ele é remunerado, ele é mal remunerado. Então, ele não é remunerado no âmbito familiar, quando as pessoas são integrantes daquela família. Ele não é remunerado nas condições de escravidão da população negra, das mulheres negras, né? Isso foi muito marcante das relações de trabalho, das relações de poder no Brasil, e ele é mal remunerado quando exercido ou na casa por trabalhadoras domésticas remuneradas, cuidadoras, tal, ou fora da casa, por exemplo, uma cozinheira, alguém que lava a louça, alguém que limpa o chão, nos espaços em que circulamos tanto o tempo todo, né? Isso gera uma situação de acesso muito desigual a recursos, porque as mulheres têm mais tempo dedicado a trabalho não remunerado que os homens, né? Olhem os dados de uso do tempo da PNAD, pessoal que está ouvindo a gente, é muito impactante, né? As mulheres dedicam semanalmente aproximadamente o dobro de tempo
dos homens a trabalho não remunerado. Quando você faz trabalho não remunerado, você não está fazendo trabalho remunerado. Parece muito óbvio, mas é uma conta que a gente tem que fazer. É muito interessante, né? Juntando o trabalho remunerado e não remunerado, as mulheres trabalham muito mais que os homens. Isso significa também que é muita energia, é muita capacidade de trabalho colocada, né, entre o trabalho remunerado e não remunerado. Como que vai sobrar tempo para participar de reunião política, de sindicato? As mulheres muitas vezes dão seu jeito, mas com um sacrifício imenso, né? Tá, mas, poxa, as mulheres tiveram acesso à educação, existe escola, existe creche, né? Existe vizinho, etc. Mas conciliar tudo isso é muito complicado. E é tão mais complicado quanto menos aparelhos públicos de cuidado a gente tem. Então, por exemplo, se a gente tem creche pública e o Brasil, felizmente, né, inscreve a creche como parte do nosso sistema, né, inclusive no âmbito, né, da obrigação do Estado com a educação e em conexão com a Seguridade Social, então isso desde a Constituição de 88, e aí a gente tem, felizmente, a gente tem creche pública, tem país que não tem creche pública, mas a creche pública nem sempre tem vaga para todo mundo. O horário da creche não necessariamente coincide com o horário de trabalho das pessoas. A vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018, ela tinha projetos de lei para criar creches em horários alternativos, noturno, por exemplo, para mulheres que trabalham de noite. Como faz uma mulher que é enfermeira, por exemplo? Bom, mobiliza a família, mobiliza a vizinha, etc. A gente tem nessas redes, né? Mas olha só o que se cria, né? Então as mulheres trabalham muito, responsabilizadas pelo cuidado, pelo trabalho doméstico não remunerado, mas elas ganham menos no trabalho remunerado, porque elas estão sempre muito divididas, é mais difícil, não é só pelo sexismo, que as mulheres têm maior dificuldade de avançar nas carreiras, no trabalho, na vida pública, né, remunerada. É porque a conciliação das duas coisas é muito difícil. Então, sobretudo nas famílias biparentais, é muito comum que, assim, bom, já que está tão complicado, aí tem essa concepção de que as mulheres, né, espera-se que elas se dediquem a esse cuidado, então em momentos mais difíceis, não tem a creche ou o horário não está compatível, a mulher é que faz bico, e o homem tem um emprego. Então, olha só, isso vai parar nas desigualdades no acesso à aposentadoria, porque as mulheres contribuem menos do que os homens, por isso a diferença de idade que a gente tem, né, ainda hoje, depois das reformas, né. Então, são muitas implicações. Você estava descrevendo esse cenário, né, que acho que até ouvinte que a mulher se identifica em vários pontos, mas eu fiquei lembrando de, nesse cenário todo, de dar-se um jeito, né, se vira nos 30, o que as mulheres ouvem muito é que elas são guerreiras, né, então esse vira um prêmio, né, de conseguir dar conta, e não há prêmio, o prêmio seria tirar esse peso, né, das costas, enfim. Você tocando nisso, eu vou só fazer mais um comentário sobre esse assunto, eu acho que é importante, porque às vezes as pessoas falam assim, eu felizmente eu tenho um companheiro, eu tenho apoio de vizinhos, eu tenho uma condição muito, muito boa para lidar com os desafios do cuidado, mas isso é circunstancial. O que acontece? A gente precisa ter um tipo de organização social, e isso depende de políticas públicas, em que, se a pessoa tiver ou não tiver um companheiro, se a pessoa tiver ou não tiver suporte familiar por perto, se ela for uma mãe solo ou não, ela tenha condições de conciliar o trabalho remunerado com o trabalho de cuidado. A gente não pode fazer de conta, vem de novo a coisa da invisibilidade, que uma coisa que é tão importante não existe. Porque só quando a gente encarar a relevância, a centralidade do cuidado, que a gente vai pensar no cuidado numa perspectiva de organização social, em que o Estado tem responsabilidades, né? A gente precisa responsabilizar também as empresas, né? O mundo privado. Essa responsabilidade não pode estar toda sobre as famílias e nelas sobre as mulheres, porque senão o resultado vai ser necessariamente injusto. E aí a mulher guerreira é a mulher da dupla, da tripla jornada, é a mulher que está esgotada, é a mulher que não consegue contribuir para a aposentadoria, que não consegue guardar um dinheirinho, que não consegue ter tempo para o não trabalho, né? É essa que é a mulher guerreira. E não consegue ir a uma consulta médica, seja porque não tem acesso, seja porque só são marcadas em horários que elas estão trabalhando. Queria aproveitar esse gancho para a gente
porque tudo isso que você está falando, seja de cuidados ou da questão de gênero, das desigualdades de gêneros de uma forma mais ampla, elas perpassam a questão da saúde, né, de diversas maneiras, inclusive a representação política, que você falou. Então, eu queria ouvir um pouco qual que é a sua leitura desse impacto quando a gente fala de saúde e desigualdade de gênero. O que aparece para você como questões mais urgentes, que a luta feminista, inclusive, tem que prestar atenção, ou, enfim, a sociedade organizada, ou os governos devem focar, que são questões urgentes? Bom, primeiro eu vou até iniciar de um ponto, assim, dar um passinho para trás, porque a gente está num momento em que tem muito uma conversa um pouco esquisita, que acaba estigmatizando as lutas das mulheres, da população negra, como chamadas lutas identitárias, né? Então, como se fosse tudo por algum tipo de afirmação de identidades. E uma das lutas mais incríveis das mulheres brasileiras foi pelo SUS. As mulheres foram muito centrais, né, na luta por um sistema universal de saúde, e neste sistema universal de saúde, inclusive é uma luta que começa antes da própria criação do SUS e que segue com ele por políticas de saúde integral para a mulher. Veja, o que tem nesse processo das mulheres lutando, né, pela saúde pública no Brasil? Tem uma visão de Estado, tem uma visão do que são direitos básicos fundamentais das pessoas, tem uma concepção do universal que está atrelada a uma concepção de que é preciso entender quais são as necessidades específicas das mulheres junto ao sistema de saúde. É de uma riqueza incrível, né? E é assim que eu vejo as lutas feministas nesse país, sabe? Nós somos um país em que as lutas feministas foram sempre lutas muito integradas às lutas por democracia, por serviços públicos de qualidade, por efetividade de direitos, não só por criação de direitos, mas por efetividade de direitos, né? Me parece que nós temos hoje um desafio muito grande, que é comum a todas as pessoas que são comprometidas com democracia, com luta por direitos, que é procurar desacelerar, se possível, né? Enfim, limitar a comodificação da saúde, né? Então, a monetarização de tudo que é do universo da saúde. Isso é ainda mais fundamental para as mulheres, porque, como a gente falava antes, elas têm renda média inferior à dos homens, elas são, a gente acabou não falando disso, né, mas elas estão à frente da maior parte das famílias, desculpe, não é da maior parte, mas de uma parcela muito significativa das famílias de baixa renda, mas de uma parte muito significativa das famílias de baixa renda. Então, a comodificação da saúde para boa parte das mulheres significa não ter acesso à saúde. A gente precisa ter, então, um SUS fortalecido, e esse funcionamento da saúde, me parece, que ele precisa ser um funcionamento que conte com as mulheres, com as vozes dos movimentos organizados de mulheres, né, para que a gente compreenda melhor, né, em todo o processo mesmo de levantamento de dados, de entender como é que é a saúde lá na ponta, que necessidades que estão sendo atendidas, que necessidades que não estão sendo atendidas e por quê. Então, assim, isso de maneira assim, muito geral, a participação, ela é muito fundamental, tanto em espaços como conselhos, né, conferências, mas em todo o processo, né, produção de dados sobre saúde, análise desses dados, nas localidades, né, a gestão da saúde, e a gente tem aí uma conexão super complicada com a política representativa, né? Por quê? Porque as mulheres vão ser minorias nos municípios e nos estados, nas prefeituras, nos governos estaduais, onde a maior parte da gestão da saúde se dá. Então, a gente pode pensar que um desafio é ter mais mulheres em posições como secretarias de saúde, não é só nos legislativos, nos executivos, né, na cabeça, vamos dizer assim, né, eleitas, mas como secretárias de saúde, compondo secretarias de saúde, municípios, secretarias municipais. Esse é um ponto que vem, para mim, numa conexão, né? Do ponto de vista da saúde das mulheres,
acho muito importante a gente levar em conta que as relações de gênero, como eu falava desde o início, são atravessadas por classe e raça, né? A gente tem estudos incríveis no Brasil, né, mostrando que o atendimento às mulheres negras, ele pode ser muito diferente, né, com menor atenção, qualidade menor, etc., que o das mulheres brancas, e isso é um racismo que atravessa todas as instituições em um país como o Brasil. A representação no próprio sistema de saúde é muito importante. Se a gente tiver mais mulheres atendendo, com certas características, mais mulheres negras, mais mulheres de origem popular, né, eu entendo que a gente abre possibilidades maiores para que essas relações se reconfigurem. Então, a gente está num momento muito complicado em que há atuações, né, houve a partir do próprio governo federal, durante o período do governo Bolsonaro, tem havido a partir de conselhos de medicina, atuações que procuram estabelecer formas de regulamentação que desafiam a própria legislação existente no país sobre direitos reprodutivos, né? Isso é apresentado como interpretações sobre a lei, mas o meu entendimento, com base nas pesquisas que eu faço, é que o que está em questão é um desafio aberto em relação a leis que estabelecem direitos muito importantes para as mulheres brasileiras, né? Parece-me que há uma tendência colocada a partir de determinados segmentos do mundo da saúde, a partir de posições aí muito hierarquizadas, inclusive, há uma tendência não só a limitar o exercício de direitos, como também a normalizar formas de violência que as mulheres sofrem no âmbito da saúde. Então, acho que é urgente a gente pensar sobre isso. Felizmente, as organizações feministas e de mulheres têm reagido, inclusive com o suporte de médicas e médicos, de sanitaristas, que têm uma visão orientada para a garantia de direitos. Então, essas reações, felizmente, têm acontecido e têm sido muito incisivas. Mas esse é um problema muito central hoje, né? As mulheres estão desafiadas na efetividade de direitos já existentes, não é só uma questão de se conseguir avançar nesses direitos, né? Sobretudo quando a gente pensa no aborto, mas em todo o universo dos direitos reprodutivos, há contestações muito abertas de direitos existentes, e há ações nas brechas para limitar a efetividade desses direitos. Isso mexe com a integridade física das mulheres, é a cidadania das mulheres que está sendo contestada. Perfeito, Flávia. Bom, antes de encerrar, a gente sempre pede para o nosso entrevistado dar alguma dica cultural para o ouvinte do A Saúde é Coletiva. Pode ser filme, série, música, algum livro, enfim. Você pode compartilhar algo que você esteja ouvindo agora, lendo agora, assistindo agora, ou algo que tenha a ver com o assunto que a gente falou hoje. O que você dá de dica para quem está ouvindo a gente agora? Muito bom, muito bom. Bom, eu sou uma pessoa que adora podcasts, então eu vou começar com uma dica de um podcast. Tem um podcast maravilhoso que está sendo feito pela Rádio Novelo, em conjunto com a Fundação Tid Setúbal, e que tem como entrevistadoras duas pessoas incríveis, né, a Sueli Carneiro e a Neca Setúbal, que se chama Escute as Mais Velhas. É muito bom. É muito bom. Toda semana eu fico esperando a terça-feira, quando entra um novo episódio. Realmente é incrível. Então, esse seria o podcast. Eu estou lendo um livro que eu sou uma leitora ávida de literatura, eu amo literatura. Eu estou lendo um livro que eu não terminei ainda, mas que eu já estou adorando. Várias pessoas já tinham me falado e eu não tinha lido, que é o Sweet Tóquio, da Giovanna Madalosso, que também tem uma relação, nesse caso, não com os movimentos organizados de mulheres e as conquistas, né, as disputas, enfim, na esfera pública, no âmbito da política, da cultura, que é o caso do Escute as Mais Velhas, mas nesse caso, muito como essa posição nas relações de gênero, ela é sempre necessariamente atravessada, né, por raça e classe, o que isso significa nas relações de trabalho, na mobilidade, nos universos que se acessa, né, então ser mulher significa muitas coisas, né, em sociedades em que classe e raça são constitutivas, né, das posições que a gente tem, das oportunidades, e eu estou achando o livro muito incrível. Não terminei ainda, mas vou deixar a dica. Olha só, eu já tinha ouvido falar nesse livro, mas não sabia que o tema era esse. Já vou aqui adiantar na lista de leituras que eu tenho para fazer.
Bom, Flávia, é isso. Agora microfone aberto para sua despedida. Aí eu é que agradeço, Beatriz, é realmente uma alegria, como eu falei no começo, uma honra, e que importante esse espaço que vocês criaram, né? Como é importante a gente poder ter essas conversas. Contem comigo. A Abrasco Livros apoia o podcast A Saúde é Coletiva. Vem conhecer nossa livraria, abrascolivros.com.br. O A Saúde é Coletiva volta em 3 de junho, uma terça-feira, com mais um episódio desta nova temporada. E se você ainda não é associado ao Abrasco, fique sabendo que a produção deste podcast só é possível com o seu apoio. Fortaleça a saúde coletiva. Todas as informações e valores da associação estão no nosso site, abrasco.org.br. Inclusive, tem desconto especial na livraria da Abrasco para associados. Você pode comprar tanto livros online ou na loja física em Manguinhos, no Rio de Janeiro. O A Saúde é Coletiva é o podcast da Abrasco, produzido pela Rádio Tertúlia. Eu, Beatriz Pasqualino, fiz a apresentação, roteiro, edição e sonorização e participo da coordenação deste podcast junto de Artemis Caldeira Brant e Tiago Barreto. A equipe de comunicação e pesquisa conta com Daniel Lira e Letícia Massulo. No relacionamento e marketing, Clara Alonso e Rafaela Pinheiro. O projeto gráfico é do Estúdio Massa. Eu te agradeço a companhia e te espero no próximo episódio. Tchau, tchau!